Planejamento estratégico da cidade de Mococa e região. Nós não vamos crescer sem a nossa região crescer junto. Por isso que os prefeitos da região eles foram convidados, estão aqui presentes. Os que não puderam estar por questão de agenda enviaram representantes para cá e alguns outros não puderam estar, nem como representante, nem como pessoa. Agora, eles estão recebendo o material nosso de desenvolvimento de Mococa, que é muito importante, como somos uma representação regional. Porque em nossa região, nós somos próximo de 500 mil habitantes num raio de 60 quilômetros. E isso gera uma riqueza, uma possibilidade de oportunidades muito grande. E o que nós estamos trabalhando no projeto 2050 é a criação de oportunidades para que nós possamos, através de um plano estratégico de desenvolvimento, gerar emprego e renda. Porque Mococa tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano do estado de São Paulo. Nós somos a segunda cidade em segurança do estado de São Paulo. Nós temos água pura, nós temos indústrias, nós temos um povo hospitaleiro, tanto que no nosso brasão tem lá Mococa, terra generosa, porque temos um coração generoso para receber todos os povos. E esse plano Mococa 2050, ele é um plano que ele tem a gestão da Associação Comercial e Industrial de Mococa. A guardiã desse projeto é a Associação Comercial e Industrial de Mococa, mantido pelas empresas que eu vou aqui agora agradecer individualmente, porque são essas empresas que, além do capital que elas estão colocando para que esse projeto possa andar, elas estão colocando um nome à frente, elas estão acreditando no desenvolvimento de Mococa, que é um plano gerido por empresas. Eu quero agradecer à Associação Comercial e Industrial de Mococa, que é o mantenedor desse projeto, à Arte Inox, ao Escritório Bernardino, ao Escritório Ferrareto, a Lemar, ao Lions Club, a Masa, Motocor, Parque Service, essa empresa é de Poços de Calda, está acreditando no desenvolvimento de Mococa, ao Paulo Belotti Gestão Patrimonial e Negócios, a Proteforte e a Sônia De Pauli. Sônia De Pauli e Paulo Belotti são dois mantenedores, pessoa física. Isso mostra também como as pessoas podem acreditar num projeto desse tamanho e com essa envergadura. Agora, Zu, por gentileza, gostaria que você traduzisse para a cônsul-geral Shen o que eu vou falar para ela agora. Cônsul-geral Shen, muito obrigado por estar aqui conosco, conhecer a nossa cidade, conhecer a nossa região, que nós passeamos hoje pela região, e amanhã vamos ter um novo passeio. Eu quero deixar aqui um chamado, eu quero deixar aqui um pedido, para que, com esse plano Mococa 2050, nós estamos trabalhando nos alicerces de Mococa. Nós estamos criando todas as estruturas de legislação, seguranças contratuais, estruturas físicas, como terrenos industriais, como áreas de comércio, como áreas de serviço. E eu peço que em pouco tempo a China tenha indústrias em Mococa para gerar emprego de alto valor agregado. Nós precisamos de emprego em Mococa que tenha alta renda, que gere produtos de alto valor, para que esses produtos produzidos em Mococa possam ser vendidos para o Brasil, possam ser vendidos para o mundo, aonde levarão a marca de produtos mocoquenses, de Mococa para o mundo, porque nós só vamos conseguir crescer caso nós tenhamos a união de todos. E que nós dizemos a união de todos os mocoquenses, de toda a região nossa, que é uma região muito próspera, e de países que nós já estamos com tratativa, com a África do Sul, com o Canadá e agora a China. Então, em meu nome, em nome da entidade que eu represento, em nome da Prefeitura Municipal Industrial, da Prefeitura de Mococa, em nome da Câmara Municipal de Mococa, está aqui um pedido oficial para que estejam outras vezes aqui, gerando emprego e renda para esse povo mocoquense que é maravilhoso. Muito obrigado a todos e vamos para o último evento da noite.
Não é para o senhor, não. Mas pode voltar aqui. O senhor vai entregar isso para a famosa diretora do Grupo Rocinho, a diretora, a senhora Inchá, que recebe das mãos da realizadora Mococa 2050.